Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante, assim, que é, eu acho assim que eu vejo muito, né? Eu vejo muito assim, muito interessante mesmo. E esse assunto é sobre status, né? Ou sobre de que forma você, ou o que você utiliza quando você vai avaliar uma pessoa para ver se ela é uma pessoa boa para você ou não. Quais os critérios que você utiliza, o que mais faz teus olhos brilharem quando você enxerga uma pessoa, né? Eu sou cristão, né? Então eu vou usar um exemplo que eu já vi em muitas igrejas, né? Assim, em muitos lugares cristãos, né? Principalmente em igrejas onde tem muita gente imatura, né? Onde tem muita gente que não tem maturidade. É muito comum nessas igrejas onde tem muitos jovens ou adolescentes que não adquiriram a maturidade, a sabedoria de Deus, né? Porque existem muitos jovens e adolescentes, inclusive eu sou jovem, né? Que existem muitos jovens e adolescentes que são comprometidos mesmo com Deus, são sábios, sabem fazer boas escolhas, né? Assim, realmente tem muito, muito mesmo. E o que eu já observei muito em locais que eu já visitei, né? Estou me referindo a igrejas, né? Assim, mas em vários locais que eu já visitei, ou comentários que eu já ouvi, ou situações que eu já presenciei, eu vejo muito que a galera é muito levada pelo status, né? Aí, na igreja, por exemplo, né? Principalmente aquelas igrejas onde não tem assim uma, uma carga, sabe, de ensino forte, sabe, um amadurecimento dos jovens. Nesses lugares onde não tem esse amadurecimento ou essa maturidade dos jovens, eu vejo muitos jovens avaliarem né, por exemplo, a irmãzinha que está atrás de um namorado, né? Eu vejo muito de ficar de olho no baterista, de ficar de olho no tecladista, no cara que toca violão, né? Tem muita aquela coisa assim do status, né? Ah, é o filho do pastor, é o cara que toca violão, é o rapaz que toca guitarra, né? Tem aquela coisa assim, ah, eu sou, sabe, eu fico doido quando vejo o irmão tocando aquela guitarra e tal. E assim, perdão, eu, eu já teve muitas pessoas, principalmente mulheres, assim, né, que já vieram desabafar comigo, né, assim, uma mesmo era filha de um pastor e além disso ele fazia parte do Ministério do Louvor, acho que ele era líder, né, e quando ela casou com ele, né, ele batia nela, pelo menos pelo relato dela, né, mas dava pra ver pelo ah, que ela era uma pessoa amedrontada, né? Eu acho que sofria muito no relacionamento, com todos os traumas dela. E falou assim que ela era casada com o filho do pastor e aconteceu tudo isso, né? Então, eu comentei com ela, falei, olha, realmente é muito difícil isso, né?
todo relacionamento abusivo com certeza é muito difícil, porque senão não seria abusivo, né? Mas muita coisa que ocorre vem das escolhas que nós fazemos, né? Muitas vezes a gente escolhe alguém pelo status, porque a pessoa é baterista, porque é filho do pastor, porque é tecladista, porque, enfim, até mesmo pessoas que não são da igreja ou que são de outros lugares, não são religiosos e tal, muitas vezes são movidas por um status, né? Ou a pessoa assume um cargo, ou tem algum bem, é, ou a pessoa é descolada, né? Assim, né? Tem muitos amigos, entre aspas, né? E lá na frente a pessoa quebra a cara, né? Ela escolhe com base nesses critérios, né? E pensa assim, poxa, a pessoa é uma pessoa divertida, ela me faz rir, então beleza, fechou, é nóis. Só que lá na frente a pessoa se decepciona, né? Porque o critério que ela utilizou para escolher outra pessoa é falho, né? É uma coisa passageira, é efêmera demais. Então, o que eu queria sugerir para você é que quando você escolher alguém, seja uma pessoa muito criteriosa, escolha com base no conteúdo, nas atitudes. Não importa se aquela pessoa está tocando bateria lá na frente ou se ela está lá atrás. Observe muitas atitudes daquela pessoa, como ela trata as outras. Vê como é que ela trata a família. Vê como é que essa pessoa se comporta em outros lugares, né? Observa, seja uma pessoa atenta, né? Ao invés de se abrir imediatamente porque a pessoa é descolada, porque ela tá ali no, né, o bam, não. Avalia primeiro, né? Dá uma sondada primeiro, dá uma pesquisada, faz uma pesquisa de campo, né? Você que gosta de trabalho científico, faz uma pesquisa de campo, vai aprofundando esse conhecimento, né? E quando você pensar que está convencido, avalia de novo, avalia, né? Porque depois é muito tarde, né, para você ficar avaliando, né? Depois você já vai estar envolvido naquela realidade e só vai restar muitas vezes o divórcio, né? Então, antes de começar a viver com alguém, avalie muito bem, né? Reorganize os seus critérios, mude eles, né? Observe mais as atitudes, mais o conteúdo, né? Ao invés de observar o status, observe as atitudes, observe o caráter daquela pessoa, quem ela é. Porque às vezes, né, falando para o pessoal que congrega numa igreja, às vezes aquela pessoa que está lá é participante da comunidade cristã, mas não toca bateria, não é um pregador, né? Não é uma pessoa que está ali no ministério, mas é uma pessoa que tem muito mais caráter do que quem está lá na frente, né? Isso é possível acontecer, mas para isso você tem que observar as atitudes, o caráter, quem aquela pessoa é de fato, porque é justamente isso que importa no fim das contas. Outras coisas, como ministério, etc., cargos na igreja, isso aí vocês podem desenvolver, né? Você pode conversar e, sabe, investir mais de si na obra de Deus, mas em suma, você tem que analisar as atitudes, o conteúdo, o caráter da pessoa, porque é isso que vai realmente importar na relação. Porque quando você casa, o seu maior ministério é a sua família. E é isso aí, meus queridos. Vamos ficar espertos, tá bom? Tudo de bom pra vocês e tchau.